Bom dia, meus queridos amigos, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. E a gente continua falando aqui, né? É o vídeo sequencial falando sobre a mediunidade de cura, esse trabalho de cura que é desenvolvido aí nas nossas casas, né? Espíritas. E lembrando uma passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz que o mal é o remédio. Então aí vem a questão seguinte aqui, né, do tema. O que é possível curar? Então a gente lembra de Herculano Pires, que disse em A Cura Espírita, ele fala o seguinte: não se efetua, por mais dedicados que sejamos ao Espiritismo, por mais abnegados no tocante ao próximo, se a doença ou deficiência que sofremos for em si mesma o remédio que de fato precisamos. Então, o mal, muitas vezes, e na maioria das vezes, é o remédio. Então, curas acontecem ou não acontecem. Isso nem sempre depende de quem está entre o paciente e os espíritos, né? A equipe, ou seja, o medianeiro, o médium. E a doença ela não é um mal em si. A sua função, muitas vezes, é a de fazer progredir as pessoas. Então, quando essa função é mais importante, a doença não tem cura. Pode ter alívio, mas não terá uma solução final, e isso só acontecerá em momento, né? Essa cura final pode e vai acontecer em momento que nós desconhecemos. Por quê? É algo, é um compromisso, é um acordo, é algo que está na linha de tempo, né, de compromisso daquela pessoa. Então, nós não temos acesso a isso. Então, importa que dizer que a cura não depende exclusivamente da vontade do intermediário, e em não poucas ocasiões, né, dirigentes espíritas, inclusive diversos, têm se desestimulado em seus trabalhos curativos justamente pela falta de resultados aparentemente positivos, esquecendo-se que no campo da cura a persistência, aliada ao estudo e à boa vontade, são fatores decisivos. Então, a falta de persistência aqui, a pessoa que não tem a persistência, a disciplina da continuidade, o trabalho todo pode ruir. Por quê? Pelo fato de achar que não está curando o outro, que não está tendo resultados, porém desconhecendo essa parte muito importante, que é a cura do outro, especificamente não depende de nós e nem da parte espiritual, porque é algo que pertence àquela pessoa para a sua própria evolução. Então, quando o curador, o dirigente, né, a pessoa que está à frente desse trabalho desconhece, não presta atenção nisso, ela provavelmente pode sim desistir, né? Então, como certas querelas, por exemplo, mal interpretadas, e pior ainda, assimiladas, podem levar a casa espírita à ruína. Então, justamente a não assimilação da falta de melhores resultados em certos períodos, principalmente nos períodos iniciais das atividades curativas, podem servir sim para a desistência dos praticantes, o que certamente vai ser prejudicial. E a gente lembra que entra muito também o conhecimento, o autoconhecimento, as reformas, a disciplina, tudo que nós já falamos a respeito do bom médium,
né? Seja em qual setor ele estiver trabalhando na casa, ele é visado, ele é olhado, ele é observado, porque a espiritualidade da sombra, a espiritualidade que não quer, né, que os seres caminhem, eles vão pegar os pontos fracos, os nossos pontos fracos. Se nós estivermos nesse nível vibratório, seremos sim presas fáceis, né, pela insegurança, pela insatisfação, pela vaidade de não estar tendo resultados, enfim. E um outro detalhe também muito importante, que precisa ser estudado, ele diz respeito ao lugar comum que se tornou falar do chamado merecimento. Então, se diz aqui e ali, quando alguém alcança uma cura, fala, fulano mereceu. Quando não, alega-se que não teve esse merecimento. Então, fica a situação colocada em termos simplórios e mal esclarecidos nesse caso. Muitas vezes a pessoa é curada não por possuir dotes de virtude, mas exatamente por causa do seu orgulho. A cura vem então como forma de fazê-lo ver que a sua deficiência moral precisa ser eliminada. Outras vezes, não obter a cura é sinal de verdadeiro merecimento, porque a doença prolongada vai levar o indivíduo inevitavelmente ao processo de eliminação de seus compromissos pesados. Colocadas as coisas dessa forma, então, o merecimento encontra outra interpretação lógica. Então, a gente pode, não é uma questão de merecer ou não merecer, porque se nós olharmos por um contexto, todos nós merecemos, uma vez que somos filhos de Deus, filhos do Criador, suas criaturas, manifestações da consciência suprema, todos nós merecemos. O que vai diferenciar é o seguinte, é o momento em que um está e o outro não está. Então não é uma questão de merecimento, é a questão evolutiva. Como eu estou recebendo, como eu estou processando tudo, né, que vai acontecendo na minha vida. Então, não é questão, porque merecer todos merecemos. Só que cada um está no seu momento, né? Alguns já estão nessa jornada há mais tempo, já tomaram consciência há mais tempo, já eliminaram fizeram uma reforma muito grande internamente. Então, muitas dores, muitos obstáculos já foram dissolvidos, destruídos, acabados, finalizados. Então, outros não. Então, a gente tem que olhar o momento que nós estamos, cada um está vivendo, cada um está passando. Então, assim, há dois tipos de indivíduos cujo comportamento traz muitos prejuízos ao espiritismo, né? A gente fala do fanático e o preconceituoso. O fanático, ele se liga definitivamente a certas questões, tomando-as como verdadeiras, únicas e impossibilitando-se de compreender a situação num contexto maior. Então, o fanático é um convencido, ninguém o modifica. O preconceituoso assume posições tais diante das circunstâncias que, por incompreensão, dispensa tudo aquilo que não faz parte do seu mundo. Ou seja, ele julga, ele critica, ele exclui, enfim, porque aquilo não faz parte daquilo que ele compreende e entende. Então, nos dois casos, vale aqui para qualquer setor de trabalho dentro da casa, na nossa vida pessoal, porque a casa, nós não somos a extensão da casa, a casa é uma extensão nossa, a casa espírita. Porque como eu vivo o meu dia a dia, como eu me moralizo, como eu faço as minhas reformas, e a pessoa que eu vou me transformando, é essa pessoa que vai para dentro da casa trabalhar. Então, todo fanático, todo preconceituoso que não aceita, não abre a sua mente,
não se permite a entrada de novas possibilidades, como diz Ramatiz, torna-se peça de museu. Fechada, imóvel, não entra nem sai, empoeirada, com teias de aranha. Se tivesse um aroma, um cheiro, sentiríamos o cheiro do velho, do ranço, do bolor, enfim. Então nós precisamos ter mente e coração abertos para as novas possibilidades, trazendo para o nosso nível consciencial, para o crivo da verdade, aquilo que fala ao nosso coração, aquilo que condiz com a obra, com a doutrina, com a ciência, com a religião, que na verdade a nossa doutrina, ela tem esses 3 aspectos. Então a gente tem que fazer uma análise, obviamente, e ser humilde o suficiente para mudar posturas, conceitos, valores. Então, é muito importante que nós aceitemos que nós somos seres energéticos, vivemos no mundo, no quântico, né? O quântico são as novas, são possibilidades, né? Tudo é possível. E quando que o preconceito é prejudicial? Então, nesse campo doutrinário, a gente se depara muito, né, com esse preconceito. Principalmente, nós vamos desdobrar um pouquinho mais para frente, a questão dos trabalhos de cura. Será que é? Será que não é? É mistificação? Enfim, nós vamos falar um pouquinho em vídeos mais para frente. Então, dentro da visão moderna das curas, segundo o Espiritismo, como se observa, é a visão de Kardec e dos que, tendo estudado então a doutrina, compreendem que as informações que ela oferece necessitam de um estudo paciente, constante, continuado, uma prática condizente com as teorias renovadoras e reformadoras. O objetivo do espiritismo, da doutrina, nós já falamos aqui em vídeos anteriores, é despertar o homem novo em cada um de nós, despertar a nossa consciência para a fonte, promover essa conexão, ajudar-nos a evoluir na nossa evolução, acordando toda a informação, né? Que renova e que reforma dentro de nós. Então, a doutrina a doutrina espírita, ela ainda tem muito pouco tempo de prática, se nós analisarmos na sua profundidade. Então, ela provavelmente vai existir aí por todo sempre, né? Então, porque justamente por ela ser uma doutrina que foi difundida a partir de Kardec, né? Ela ainda é jovem, mesmo que tenha sido praticada por outros nomes na antiguidade, mas para nós ainda é nova, né? Então, nós precisamos ainda, para que a gente evolua e a gente tenha práticas de trabalho efetivas, conscientes, corretas, morais, éticas, confiantes, nós temos que estudar. O estudo, por mais que as pessoas queiram excluí-lo das suas vidas, é uma livre escolha, porém inviabiliza o trabalho. Porque ninguém consegue trabalhar se não souber trabalhar. Para saber trabalhar, precisa estudar, precisa ter o conhecimento. Então, nós estamos caminhando ainda, e a espiritualidade tem passado tantas informações maravilhosas através da sua literatura, e cada vez mais informações positivas, esclarecedoras, que vêm revolucionar de alguma forma, pacificamente, não o mundo,
mas o mundo externo, mas o nosso mundo interno, né? Porque somos seres em evolução. Para que a gente evolua, nós temos que ir caminhando, e à medida que eu caminho, eu vou enxergando o horizonte de uma forma melhor. E ele nunca tem fim, né? O horizonte está sempre lá e a gente vai caminhando e as informações vão chegando, o caminho vai se tornando mais claro, eu vou me sentindo mais forte, mais amparado, né? Com a presença de Deus, do divino, dentro de mim. E isso faz com que o meu trabalho ao longo dessa jornada, desse caminhar, se torne abençoado, com resultados. Aqueles resultados que são possíveis de acontecer. Então, a mediunidade de cura, como a gente estava dizendo, ela muitas vezes ela não é muito bem aceita, porque existem uma série de preconceito, como nós estávamos dizendo, né? Muitos que não têm o conhecimento, os menos avisados, a reprovam em sua totalidade. E por quê? Muitos usam de suas faculdades para agir em desacordo com os princípios, né, os princípios espirituais, e que não justifica, né, a atitude de negar o valor a todos aqueles que trabalham nessa área. É um valor interno, é um valor espiritual, não é um valor monetário. Então existe, por isso que a gente precisa estar muito consciente do nosso trabalho, porque não pode jamais envolver o financeiro nesse aspecto, como a gente vê muito, muito por aí. Porque existem muitas formas terapêuticas de tratamento. Aquele que você vai, faz um curso, se habilita, usam as técnicas, podemos dizer que é um campo, mas aquele que está ligado especificamente à doutrina espírita, dai de graça o que de graça recebestes, jamais pode ser inserido num contexto de valor monetário. Nunca, jamais. Por isso precisamos estudar muito, aprofundar o conhecimento do assunto para que a gente não, que a gente possa distinguir exatamente o certo do errado. A gente não deve aprovar tudo de princípio, também não devemos reprovar, né? Tudo deve ser passado por uma análise com o devido conhecimento. E Allan Kardec, ele considera muito comum também médiuns medicinais, aqueles cuja especialidade é de servirem mais facilmente os espíritos que fazem prescrições, porque a gente vai ver algumas modalidades de trabalho ligadas a essa mediunidade de cura. Quando ele fala de médiuns curadores, ele fala que o assunto exige demasiado envolvimento, né, estudo, que está lá no livro dos médiuns, deixando claríssimo aí a importância do tema, para que a gente possa desenvolvê-lo com muita seriedade. Nós precisamos ter um vasto conhecimento do trabalho para executar esse trabalho de cura. E ao longo aqui, né, desse desdobramento, a gente vai estar falando a respeito. Nós vamos aqui encerrar esse vídeo e voltamos muito rápido.